Olá, seja bem-vindo ao canal Arduino Maker. Meu nome é Jamil e no vídeo de hoje vamos falar sobre leituras de valores de capacitores. Mas antes de começar, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal e convidar a você que ainda não é inscrito e se inscreva, porque isso é muito importante para o crescimento. Para deixar seus comentários. Nos capacitores nós temos a capacitância. E a unidade de medida da capacitância é o farad. Só que um farad é um valor muito grande. E para expressarmos os valores dos capacitores, nós utilizamos unidades de medidas do sistema internacional, sendo que as mais utilizadas são o microfarad, o nanofarad e o picofarad. Você verá que muitos capacitores, os valores vêm expressos em picofarad. E como você precisa trabalhar com microfarad ou nanofarad, você terá que usar tabelas de correspondências ou saber utilizar a tabela de conversão. Veja abaixo a tabela de conversão. Vamos começar pelos capacitores de disco cerâmico. Os capacitores de disco cerâmico apresentam capacitâncias de média a baixa, na ordem de picofarads. São usados geralmente em circuitos que operam em alta frequência, onde o baixo fator de perdas e a alta estabilidade do valor de capacitância são importantes. Existem diversas séries de capacitores cerâmicos. Em aplicações onde se tolera uma certa variação da capacitância em função da temperatura, utiliza-se capacitores cerâmicos de uso geral, ou GT. Quando o valor exato da capacitância não é importante e admite-se grande variação da temperatura, desde que o valor da capacitância não caia abaixo de um mínimo necessário, utilizam-se capacitores cerâmicos tipo GMV, mínimo valor garantido, onde é a capacitância no mínimo igual ao valor marcado no corpo do capacitor. Vamos conhecer agora alguns valores de capacitores cerâmicos mais conhecidos. Capacitores com o código 101, 102, 103, 104, 105 são os mais conhecidos, sendo que os dois primeiros dígitos são os valores e o dígito seguinte, o terceiro dígito, é o multiplicador de números zeros. Por exemplo, o 101 representa o valor 10 mais um zero. Logo, nós temos 100 picofarads, que equivale a 0,1 nanofarad, que é o equivalente a 1 milésimo do microfarad. E assim por diante até os 105. O 105 seria 10 mais 5 zeros, que é o equivalente a 1 milhão de picofarads, ou 1000 nanofarads, que é o equivalente a 1 microfarad. Você verá também que existem alguns capacitores que exibem letras. Essas letras expressam a tolerância dos capacitores. Começando pela letra B, que é uma tolerância de mais ou menos 10%, isto é, o capacitor pode ter uma capacitância que varia 10% a mais ou 10% a menos do que é expresso. E assim por diante, até a letra Z. Você pode ver que existem vários níveis de tolerância. Alguns capacitores também utilizam um código para identificar a sua característica de temperatura, qual a sua gama de suporte às variações de temperatura. Capacitores de poliéster. O valor desse capacitor da imagem é 225 com a letra J. Isto é, o valor e a tolerância. Logo abaixo nós temos a tensão, 250 volts. A letra J especifica uma tolerância de 5%. E o 22
mais os 5 zeros representam 2.200.000 picofarads ou 2.200 nanofarads, que é o equivalente a 2,2 microfarads. Nós temos também o capacitor de filme de poliestireno, conhecido também como MKP. É um capacitor de grande potência, normalmente em circuitos que exigem altas tensões. Você pode ver na imagem que existem diversos códigos, entre eles a capacitância, a tolerância, a classe. Nós temos também a tensão de trabalho, tensão nominal, neste caso este capacitor é de 235 volts de corrente alternada, e os dígitos 40, 100 e 21 representam a categoria climática, sendo 40 a temperatura mínima de operação, menos 40 graus centígrados, 100 a temperatura máxima de operação, mais 100 graus centígrados, e o 21 representa o número de dias que o capacitor pode suportar dentro dos limites especificados, se exposto a uma umidade relativa do ar de 95% e uma temperatura de mais de 40 graus centígrados. Capacitores de poliésteres antigos, aqueles que utilizavam cores. Veja na imagem um exemplo de as cores que representam cada tensão. No exemplo temos um capacitor cujas duas faixas iniciais são iguais. No caso, o valor 3, laranja. A terceira faixa, o multiplicador. Então, 33 vezes 10.000, 330.000 picofarads, com uma faixa de tolerância de mais ou menos 10% e a tensão de até 250 volts. Capacitores de tântalo. É um capacitor feito à base de composto de tântalo ou tantálio. Os capacitores de tântalo são capacitores eletrolíticos que usam um material chamado tântalo para os elétrodos. Grandes valores de capacitância similares aos dióxidos de alumínio dielétrico podem ser obtidos. Estes capacitores são superiores aos de alumínio no que se refere à temperatura e frequência de operação. Usualmente o símbolo mais é usado para indicar o polo positivo do capacitor. Eles são um pouco mais caros que os de alumínio. São usados em circuitos que precisam que o valor de capacitância seja constante com temperatura e frequência. São utilizados em aparelhos que necessitam de alta frequência, como os celulares. Mini capacitor metalizado de poliéster. Os capacitores de poliéster, obviamente, são feitos de uma fina lâmina de poliéster e aplicado uma fina lâmina de alumínio em uma de suas faces. Um sanduíche é feito empilhando várias camadas de poliéster a alumínio, de modo a construir o capacitor. Dessa forma, o capacitor fica bastante compacto. Os capacitores de poliéster podem utilizar dois métodos para marcar seu valor e tensão, isolação. O meio mais comum e atual consiste em imprimir diretamente no corpo do capacitor o valor, a tolerância e a tensão de isolação. Por exemplo, 10NK63 representa 10 nanofarads, tolerância de 10%, é a letra K, e 63 são 63 volts de tensão de isolação. Ponto 22J63 representa 0,22 picofarads, tolerância de 5% e tensão de 63 volts. 15NK63 representa 15 nanofarads, tolerância de 10% e tensão de 63 volts. Finalmente, chegamos nos capacitores eletrolíticos. São capacitores polarizados, onde normalmente o polo negativo é indicado um destaque na lateral com o sinal de menos para identificar o polo negativo do capacitor. Os valores de capacitância e tensão nominal vêm impressos no próprio invólucro do capacitor. Espero que você tenha gostado desse vídeo.